anos, a Semear Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a Semear Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. Semear Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. Semear Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. Semear Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. Semear Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um podcast Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Hoje, com uma convidada muito especial, mas antes eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tiel Story. Essa maquiagem, esse cabelo, hoje, a Adriana do salão Adriana Estilos Hair. Esses acessórios, a loja Elo 21 Semijoias. E esses cílios sempre tão alinhados é a minha amiga Amanda Freitas. Muito obrigada pela parceria. Que Deus continue sempre, cada dia mais, operando na vida de vocês. E agora eu quero te apresentar para todos vocês alguém que eu tenho um enorme prazer em receber aqui. É a minha professora de inglês, Fabiana. Te apresenta. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, né? É um grande prazer estar aqui com você. Meu nome é Fabiana Moraes, sou mineira, sou advogada de formação e profissão e professora de inglês por missão e propósito, né? E é um prazer, quero te agradecer de imediato, né, por ter me convidado para estar aqui, para a gente conversar um pouco mais desse encontro divino que Deus fez, né? É sobre isso. Não poderia ser diferente, para vocês entenderem. Desde que Deus colocou essa missão na minha vida, né, de usar a minha voz e de dar voz às pessoas, ele já conversava comigo que era para eu falar às nações. Mas eu nunca, na minha vida escolar, tinha dado importância para o inglês. Só que Deus conversou comigo e quando Ele manda, a gente só obedece. Então eu vinha orando a Deus, pedindo que eu queria fazer inglês. Eu cheguei a fazer uma escola, e uma ótima escola, mas eu só coloquei dinheiro fora, porque eu não tinha disciplina. E eu também sentia muita vergonha nas aulas, ou mesmo que online, na hora que eu tinha que participar da aula, eu tinha vergonha de errar na frente das pessoas. E eu acho que isso foi um dos motivos que eu fui cada vez ficando mais constrangida e faltando às aulas e não levando aquilo adiante. Mas o Espírito Santo de Deus não parava de me cobrar. E aí começaram a surgir oportunidades de viagens, né? E onde eu viajei e eu sentia muita vontade de conversar com as pessoas, mas não sabia. E eu pensei, não, eu tenho que dar jeito nisso. E consegui, e continuei orando. Até que um dia, gente, eu encontrei a Fabiana numa live, na live da Patrícia Vitória. Patrícia Vitória, eu já comentei aqui, ela é a minha mentora. E foi tão lindo porque eu também não participava das lives
E naquele dia inusitado, eu pensei, nossa, eu nunca participo das lives, eu nunca tô atenta a dias e horários das lives da Patrícia, eu tenho que estar mais junto, né? Uhum. Até para honrar o trabalho dela. E aí foi que eu resolvi, naquele dia, do nada, assim, tava na sala da minha casa e entrei na live. Quando eu entro na live, a live foi assim, excelente, né? Tava a Tatiana contando da vida dela, que eu também não conhecia a Tatiana, mas não conhecia a história dela. Sim. E nisso, a Fabiana entra, aparece o nome assim, Fabiana, e a Patrícia diz: Ei, boa noite, quem chegou agora? Nossa melhor professora de inglês. Não, foi ela falar isso e eu. É ela. Eu senti assim, não, é ela, pronto. É ela, na hora eu saí da live, aí na live eu mandei mensagem falando que Foi. eu Me queria. chama, professora, eu tô precisando de uma professora de inglês, me chama aqui. Passei essa mensagem, mas saí naquele momento da live ligeirinho, já entrei no Instagram, né? Sim, E foi assim uma conexão tão rápida, né, Fabiana? foi mesmo. Foi mesmo. Né? Foi muito interessante isso, porque eu também não. Eu sabia que tinha live, mas assim, estava dando aula. E aí, quando terminou minha aula, eu falei, vou entrar. Vi que estava tendo ainda a live. Falei, vou entrar para prestigiar as meninas e tal, ver como é que tá a live. Logo, um pouco, né? Você já estava, eu acho, na live. Já. Eu fui, entrei, aí ela falou de mim. Na mesma hora, você me chamou, a gente se conectou. Depois a gente conversou no WhatsApp. E Deus foi muito lindo, né? É. Porque uma das minhas missões de vida é ajudar, porque o Uhum. inglês ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que nos conecta a pessoas, que nos conecta ao propósito, que nos leva mais longe, né? Porque por mais que a gente às vezes não dê muito valor ou não veja isso, mas o inglês é uma ponte. É uma ponte. É uma É. ponte que te leva aos seus sonhos, aos seus projetos pessoais, profissionais, propósitos de vida. Então, se comunicar é essencial para isso, né? Sim, Então, e o inglês muitas vezes ele te impede de se comunicar com as pessoas porque você não sabe uma língua. exatamente. E é muito complexo isso se a gente for pensar, né? Mas também muito lindo quando a gente se abre a essa possibilidade, como você se abriu. É. E o que que aconteceu? Aí, pós a live, a gente combinou de conversar no dia seguinte. E aí já pedi para ela me passar a proposta. E quando ela envia a proposta, né, pro meu Whats, essa proposta chega com um título: Inglês para as Nações. Conversação para as Nações. É, All Mundo que chama, né, É. o projeto, All Mundo Inglês para as Nações. E quando eu li aquilo, aí sim, eu fiquei emocionada. Eu falei, como que pode? Eu chorei, porque eu fiquei realmente emocionada, porque para mim cada vez mais era Deus testificando, né? E quando a gente foi conversar, que eu entendi que o inglês na vida dela é propósito, é missão, aí sim que, né, não há dúvida sobre isso, né? Sobre o quanto Verdade. Deus fala com a gente, né? Quando a gente se Certamente. permite, quando a gente busca dele. Com certeza. Quando a gente se abre para esse propósito, né, Deus faz coisas que a gente nem imagina, É, né? Deus muda mesmo a trajetória, Deus faz conexões com pessoas, Deus abre portas em lugares que você nem imagina. é. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias. E aí é isso. Eu sou completamente apaixonada pelo trabalho da Fabiana. Eu venho a cada aula me realizando e também me adaptando. Sim, faz parte. É muito. Faz parte do processo. Eu me sinto até adolescente, porque muitas vezes eu chego na aula e olho para ela assim, com os olhinhos, né? De Minions, que nem meu marido fala. E olha, professora, é o seguinte,
a gente tem que começar a dar aula passada, porque eu não fiz a tarefa. Ai, ai, alunos nunca deixam de ser alunos, né? Mas ela me deixa muito confortável, né? Ela me explicou que é uma questão de adaptação, Sim, tem um tempo, né? né, Tem um para tempo, uma adaptar. questão de o meu cérebro entender que isso é importante para mim e colocar isso como prioridade, Sim, com certeza. né? Com E a gente vem se certeza. adaptando e tem sido assim fantástico a minha evolução, tem sido lindo. Assim que eu me senti mais à vontade, quem sabe a gente grava, né? Já. Ué, por que não? Why not? Let's do it. Mas é isso, eu quero dizer para ti que quer destravar no inglês, assim, foi a melhor. Não é querer só fazer merchan para ela, não é isso. É que é sobre isso, que eu tentei várias vezes, de várias formas, e não aconteceu. Sim, E então eu orei para isso, Deus me mostrou o caminho, colocou a Fabiana no meu caminho, e veja bem, quando os nossos sonhos, né, que diz assim, nós temos planos, mas os nossos planos são falhos, mas os planos de Deus para nossa vida é que são perfeitos. com certeza. Então, quando eu oro e digo assim, Senhor, que na minha vida se realize os sonhos que tu sonhou para mim, e eu vou de encontro a isso, então ele acelera, né? Com certeza. Ele faz coisas incríveis, né? E conversando com ela, então descobri que ela é coautora num livro muito especial e Sim. que ela tem uma história aqui de superação que eu vou ficar conhecendo junto com vocês. Então, então vamos lá. Quero te presentear, né, com esse livro, né, O Despertar das Águias, que é um projeto que eu participei em coautoria com mais 19 mulheres, né? A cabeça do nosso projeto é a Lucimar Bisoni, que é a esposa do nosso pastor, no Verbo da Vida, Vitória, né? Quero te convidar também para ir lá nos Olha, fazer uma visita. sim, que Trouxe de presente lindo, para gente. você. São todas histórias mesmo de superação de várias mulheres que passaram por várias situações e Deus para superar, né? Deus nos Aham. ajudou a superar todas essas coisas, né? Todas essas situações, todos esses desafios que a vida, né, nos confronta, vamos dizer assim, né? Verdade. O despertar das águias, a visão com propósito. É sobre isso, né? Exatamente. Eu acho que cada dia mais a gente tem que se conectar a pessoas e negócios que têm propósito. Sim, com certeza. Mas me fala um pouquinho sobre a trajetória que você contou aqui. Então vamos lá. Você quer começar por onde? Você quer perguntar? Quer que eu já Eu comece quero, contando? eu quero que você abra o seu coração, né? Te conecta com esse momento e Tá, fala tudo aquilo que Deus pediu para tu contar, porque o podcast Deus para Superar é um podcast de testemunhos. E são muitas as pessoas que escutam e que daqui a pouco estão passando por uma situação que você superou e a tua história vai fazer total diferença na vida dessa pessoa. tá bom. Bom, minha história de superação, ela começou quando eu tinha 28 para 29 anos. E eu nasci num lar cristão, porém, aos 18 me desviei, vamos dizer, né? Uhum, Saí dos caminhos de Deus e fui viver minha vida do jeito que eu achava que era melhor, né? uhum. Aquela fase da juventude que às vezes a gente acha que sabe de tudo. E aí eu decidi ir viver essa vida. Quando eu estava com 29 anos, eu tinha um relacionamento e eu acabei engravidando do meu namorado. Não era uma gravidez, não foi uma gravidez planejada. E isso me fez refletir que tipo de vida que eu estava levando. Então, assim, o grande ponto de virada na minha história foi essa gravidez.
né? E essa gravidez gerou um filho lindo que eu tenho, que é o Daniel. Ele tá com 21 anos hoje. É um menino lindo, maravilhoso, é um presente de Deus mesmo. Porque sabe, Salsa, quando a gente foge de Deus, vamos dizer assim, a gente passa por caminhos que podem levar realmente à morte, à destruição. Porque você está suscetível a todo tipo de coisa, né? Uma vida Sim. desregrada, uma vida sem princípios, né? Na época eu bebia muito, estava sempre farreando, isso assim me levou para um caminho que poderia ser mortal. Mas Deus, com sua grande, infinita misericórdia e graça, né, me amarrou com laços de amor, como a palavra fala, Que né, lindo. e me puxou de volta com essa gravidez. E porque assim, uma coisa que eu sempre pensava, quando, né, eu comecei a pensar depois que eu descobri a gravidez, era o que eu vou ensinar para essa criança? Que tipo de Sim. vida que eu vou ensinar para ela com com essa vida que eu tô levando hoje, sem compromisso, inconsequente, né, impulsiva, fazendo coisas que só davam prazer para mim mesma, que tipo de ensinamento eu ia trazer para ela, né? E eu sabia que esse caminho não era o caminho que Deus queria para mim. Que coisa linda. Então tu vê, né? É que Deus faz desse jeito. Mesmo que não foi algo planejado, foi planejado. Hoje a gente consegue ver que foi planejado por Ele. Com Sempre certeza. é, né? Pena que a gente demora tanto a cair em si, que a gente fica Meu dando Deus. volta e meia perdida no Ai, mundo. E muita coisa a gente sofre à toa, sim, sofre com os perrengues à certeza. toa, Com certeza. né? Deus não tem esse tipo de vida, de É, sofrimento, de desespero, né? Cheio de problemas. A gente não está isento, obviamente, de passar por aflições, porque Jesus sim. disse isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com a gravidez, eu tomei uma decisão de voltar para Deus, Ai, né? que De me bênção. reconciliar com Aham. Jesus, de retomar aquele caminho que ele tinha traçado para mim. E essa foi a grande guinada, as duas decisões mais importantes da minha vida. No dia que eu decidi prosseguir com a gravidez, porque eu cheguei a pensar em interromper, infelizmente, né? Não tinha Aham. temor no meu coração nessa Uhum. época o suficiente, mas eu cheguei a considerar essa possibilidade e tomei a decisão de continuar com a gravidez, né? De ter esse filho e também de voltar para Deus, né? Voltar para Jesus, porque não existe uma vida plena, satisfatória e real sem Deus estar envolvido, Uhum. né? A gente até Verdade. pode achar que tá tudo lindo, maravilhoso, mas eu sempre, nesse caminho longe de Deus, eu sentia esse vazio, sabe? Quando Sim. você chega depois de uma balada, que você tá, poxa, foi super legal. A gente se divertiu muito. Mas você deita no travesseiro e pensa assim, poxa, é só isso? Será que a vida é só isso? Só uma festa, né? Uma farra, uma bebedeira, ficar com aquele cara? Não pode ser só isso. Tem que ter mais que isso. Enfim. É que é um vazio que não se preenche, né? É um vazio que não tem muita explicação, né? E aí você tenta preencher com várias coisas, mas nada disso verdadeiramente preenche esse vazio. E aí, com essa virada aos 29, então você pode ver, ó, de 10 em 10 anos, Deus faz essa virada de rota comigo, né? Começou aos 19, me desviei, saí da igreja, fui viver minha vida. Aos 29, engravidei, voltei para Deus. E aí, esse filho, essa gravidez, essa responsabilidade mudaram completamente, né, o meu olhar para a vida, minha direção.
E Deus começou a trabalhar comigo, né? As coisas foram evoluindo de uma forma progressiva, vamos dizer assim, mas tinha poucos anos que eu tava, acho que o Daniel tinha 3 para 4 anos. Eu me mudei de cidade, né? E aí a minha história com o inglês se intensifica nessa fase, porque antes de engravidar, eu já havia estudado inglês muitos anos, né, Isso que eu ia te perguntar. na infância, né? Estudei inglês na infância. Depois morei nos Estados Unidos, 2 anos, e aí quando eu voltei para o Brasil, logo depois eu engravidei, né? Depois de alguns anos eu engravidei e voltei a estudar inglês. Porque por mais que eu tivesse estudado numa escola tradicional de inglês, 4, 5 anos, e morado nos Estados Unidos 2 anos, eu não me sentia plenamente capaz de falar inglês. Nossa, como que vai ser comigo? Nós vamos chegar lá. Não, porque, né, qual é o nível, né, teu de exigência? Não é isso. Porque... Assim, não tem a ver com exigência. Eu acho que tem a ver com segurança. porque tu sabe a ideia que eu tive quando eu viajei? Uhum, Porque eu criticava quem fazia aula. uhum. Não, quem fazia aula não, quem viajava para estudar fora. Sim, Eu pensava, nossa, pessoa, olha, né, a pessoa muda de país para aprender inglês fora. Se pode estudar aqui. Para que sim, mudar? Eu achava aquilo por falta de conhecimento, né? sim. Quando eu tive a experiência de viajar e estive naquele meio, todo mundo conversando em Uhum, inglês, sim. e eu pensei, gente, se eu ficasse um mês aqui, eu sairia falando fluente. Na minha Concepção, né? concepção. E eu vim pra casa, assim, toda empolgada, né? Conversando com o marido exatamente isso. Nossa, agora eu entendo por que as pessoas vêm pra fora, viajam com a intenção de estudar inglês fora. Uhum, Porque se você ficar no meio, eu falei, se eu ficasse 30 dias, eu ia sair falando fluente. Essa é a minha concepção. uhum. Aí eu vejo você comentar que estudou 4 anos, que estudou lá fora, que morou 2 anos lá fora. E aí não se sentia ainda segura. O que causava essa insegurança em ti? Então, na verdade, não é que eu não sabia, Sim, que sabia, né? né? Não é que eu não sabia, que eu não entendia, mas sabe aquela fluência de você falar sem pensar, falar sem traduzir, falar sem Aham, dar aquele aham. sabe? Isso não acontecia, certo? Mesmo depois de tendo estudado em métodos tradicionais e morado nos Estados Unidos, mas eu não morei para estudar, certo? Fui para passar um tempo, fiquei mais do que eu deveria, né, Uhum. de acordo com o visto, aquela coisa toda, mas assim, eu tive a oportunidade de conviver com americanos, trabalhar com americanos, né, com pessoas que falavam inglês, então, toda vez que eu ia conversar, eu sentia aquela tensão, sabe aquela tensão? Meu Deus, o que é que eu vou falar? Meu Deus, será que eu vou entender? Sabe aquela Aham. tensão? Eu ficava tensa. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava decidida a me envolver, a voltar para o inglês, me envolver com alguma coisa que tivesse a ver com inglês e tal. Então, quando eu voltei para Valadares, eu fui buscar uma escola. Falei, mas não quero método tradicional, quero uma coisa diferente. E aí, busca aqui, busca ali e tal, conversa vai, conversa vem. Uma amiga minha da igreja me falou da escola, depois que eu já tinha ganhado o Daniel. Já tinha passado a fase da gravidez, Olha. já tinha, já tinha ganhado ele e tal. Eu fui e encontrei essa escola, né? Que é uma escola diferente, não é uma escola de método tradicional, que dizia que eu ia aprender inglês em 1 ano. Eu falei, como assim? Inglês em 1 ano? Enfim, aí, né, me matriculei nessa escola, fui conhecer o método e tudo mais. E aí,
quando eu conheci o método que eles usavam, foi uma revolução para mim. Uma revolução. Por quê? Porque é um método diferente. Diferente como? Sobrenatural? Não. É um método que a gente usa para aprender português. Olha. Que é o quê? O que a gente aprende primeiro? Quando a gente está aprendendo a falar. Por exemplo, você tem filho, não tem? Sim. Então, quando os nossos filhos são crianças e a gente está ensinando para eles o português, como que acontece? Primeiro faz o quê? Ouve. Eles ficam lá, aquele primeiro ano de vida só assim, ó. Olhando, ouvindo. Olhando e ouvindo. Depois ele começa a fazer o quê? Repetir tudo que você fala. Repetir, repetir. Repete certo? Não. Repete errado. Vai aprimorando. E ele começa a falar. Primeiro. Mesmo sem entender. Sim. Certo? Quando é que às vezes ele vai entender? Ele já está com 2, 3 aninhos quando ele começa a entender aquilo que ele está falando. Então, esse processo é o processo de mnemônica, neurolinguística, tudo isso está envolvido no aprendizado. E foi o que eu aprendi nessa escola, e foi isso que me fez destravar, porque eu comecei a entender como que a gente aprendia a falar inglês. E aí, depois que eu estava lá nessa escola, gostei tanto do método, me apaixonei tanto, que tive a oportunidade de abrir uma escola de inglês. E aí, a primeira mudança aconteceu, porque aí Deus foi fazendo essas mudanças. Ó, Daniel estava com 3 anos, eu mudei de cidade para o Espírito Santo, mudei para São Mateus, para abrir uma unidade dessa escola. Esse foi o motivo que você saiu de Minas. Vim para o Espírito Santo, né? Passava verões em Guriri, né? Muitos anos, desde 15 anos, 16 anos. Passava verões em Guriri. Meus pais tinham casa em Guriri. Minha irmã já morava em São Mateus. E aí, eu vim para São Mateus para abrir essa unidade dessa escola. E aí, né? Mudei para o Espírito Santo, abri a escola, fui franqueada dessa unidade durante 15 anos. Nossa, né? que tanto, né? Sim, 15 anos, né, professora. Não era professora na época, eu era mais diretora comercial, diretora administrativa, diretora pedagógica, empresária, né? Olha. Empreendedora. Faz um pouco de tudo. Então, nesses 15 anos aí, em São Mateus, eu conheci meu marido, né? Me casei. E aí, no meio dessa história toda, entre os 29 e os 39, foi quando isso tudo aconteceu. E aí eu enfrentei o luto, né? Que eu conto também no livro aí, no livro, né? que é uma das histórias de superação. Então, eu perdi minha mãe, já tinha perdido minha mãe, né? Por um Sim. câncer. Quando eu estava com uns 38, mais ou menos, meu pai também teve câncer de pulmão. E aí, depois de tratamentos e tal, veio a falecer. E aí tinha 6 meses, mais ou menos, que meu pai tinha falecido. Eu já fazia, né, periódicos de cuidado, de prevenção, por causa do câncer de mama da minha mãe, né, histórico e tal, familiar. Num exame de rotina, eu descobri que estava com câncer de mama. Aos 39 anos, Nossa. 6 meses depois de perder o pai para o câncer de pulmão, eu descobri que estava com câncer. E Não tinha nem se recuperado, né? ainda estava me recuperando da perda dele, né? E aí descobri o câncer de mama, né? Num preventivo, que eu já fazia de 6 em 6 meses, né? De um semestre para o outro, a médica já notou essa diferença, e aí a gente partiu para investigação mesmo, fazer biópsia. E aí, depois de muito orar e falar, Deus, não, 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 eu percebi que eu ia ter que passar pela cirurgia. E aí passei pela cirurgia, fiz mastectomia bilateral, com esvaziamento de mama.
Depois fiz quimioterapia, perdi o cabelo, fiquei careca, Sério que passou por tudo isso e quem tudo te isso. olha jamais Pois é, vai imaginar. pois é, quem diria, né? Aham. Então, assim, o câncer foi uma fase bem dolorosa, né? Mas eu vejo que em todas as coisas Deus nos ensina a superar, né? Ele nos ensina a superar. Eu lembro que na época, quando eu fiz a primeira quimioterapia, eu estava orando muito porque eu não queria perder o cabelo, né? O cabelo é uma coisa muito séria, muito delicada para a mulher, né? Perder o cabelo. E aí eu lembro que eu chorei mais, eu acho, quando eu percebi que eu ia perder o cabelo, do que quando eu descobri que estava com câncer. Porque eu acho que a queda do cabelo é aquela constatação, né? Porque você sabe que existe, tá num tratamento, mas a queda do cabelo Eu acho que na verdade tem a ver assim com a exposição, é né? também Porque você pode lidar com o câncer e ninguém nunca saber, verdade. né? Mas quando você perde o cabelo e a vida tem que continuar a andar, e aí você tem que enfrentar o olhar das pessoas, porque uma das coisas mais desafiadoras foi o olhar de pena das pessoas, assim, como se. Porque, querendo ou não, mesmo com tratamentos tão avançados hoje em dia, as pessoas ainda, né, é uma doença terrível, mas as pessoas elas lidam como se você tivesse, como se fosse uma sentença de morte. Sim. Então elas olham para você como se você estivesse morrendo. Uhum. Então esse olhar machuca, né? Porque elas olham com um olhar de pena de você. Sei. Então o câncer foi uma lição de vida em várias áreas, né? Na vaidade feminina, porque eu achava que eu era bonita, porque eu tinha um cabelão muito bonito na época. Muito grande e tal, muito bem tratado, e eu me achava bonita porque tinha aquele cabelão. E agora? Não tinha onde esconder mais. Não tinha como Sim. esconder. Ou você se sentia bonita, ou você se sentia feia e se escondia do mundo. Então, foi uma fase que eu tive que encarar essas questões internas, né, de me sentir bonita, mesmo sem cabelo, de encontrar a beleza que não vem de fora. E como foi que tu conseguiu vencer essa fase, assim? O que que te fez gerar essa força? Porque é isso, né? A pessoa tem que ter muita força para enfrentar tudo isso de cabeça erguida e conseguir manter um pensamento positivo, ainda mais na tua história, com dois óbitos Sim, por câncer, por com certeza. câncer. Isso também devia pesar ali em tudo que se passava na tua cabeça? Então, Sausa, não teve para mim. Claro que assim, a gente tem as pessoas, né? Nossa família, os nossos amigos. Mas assim, a força que me fez superar foi saber quem Deus era na minha vida. Quem era Deus, sabe? Quem eu era em Deus, o que Ele queria para mim, né? Eu tinha uma convicção muito grande no meu coração de que aquela doença não era para a morte. Deus tinha algo ainda para realizar através da minha vida e não seria o câncer. Mas eu fiz uma escolha de acreditar nisso, sabe? Sim. De me firmar nessas verdades de que eu era uma filha amada e que Deus tinha um projeto para minha vida e que não ia acabar ali. Então, assim, eu me alegrei, sabe? A Bíblia, quando fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força, é verdade. Eu me alegrei. As pessoas estranhavam porque eu estava sempre alegre. Eu sou uma pessoa alegre, Sim. de forma geral. Sempre fui muito alegre. Eu sou aquela pessoa animada, estou sempre entusiasmada com a vida. E isso não mudou,
sabe? Isso não mudou porque nada mudou. O plano não mudou. Deus não mudou, Entendi. sabe? Era uma circunstância que eu estava enfrentando naquele momento, mas pelo fato dos meus pais terem morrido, isso não quer dizer que eu ia morrer, Sim. né? Cada um tem sua história com Deus, tem seu destino, tem seu tempo das coisas. Então, essa força veio de Deus. É, né? Assim, vendo tu falar, é sobre isso, né? Tu tinha um conhecimento de quem é Deus na tua vida. E Exatamente. isso te fortaleceu. Sim, E é uma coisa que preocupa, porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento de quem é Deus na nossa vida, elas simplesmente não conhecem. sim, E verdade. aí, como que numa situação dessa ela se fortalece, né? Mas É. quando a gente tá firme com o Senhor, é isso que acontece. A gente crê. Eu nunca esqueço uma situação muito difícil que eu passei na minha vida. Aconteceu exatamente isso. Eu ia de igreja em igreja naquele período, início de pandemia, e eu queria estar todos os dias na igreja. E tu sabe que a igreja ela tem uma programação, ela não tem cultos todos os dias. Sim. E eu estava passando por um problema, então que eu queria estar todo dia na igreja. Aí chegou um momento em que uma amiga me abraçou e ela disse uma coisa que eu sempre ouvia, mas não interior, não Não fazia entrava, não sentido, fazia. né? Eu acho, sabe, mensagens que às vezes tu escuta e tu acha que tu vive aquilo, mas na hora do vamos ver, aí tu te dá conta que não. Uhum. Então ela me abraçou e ela disse assim: tu tem que crer. E crer é crer naquilo que tu ainda não vê. Eu que me achava assim, uma pessoa com muita fé, eu não sei por que naquele momento aquilo fez toda a diferença. Naquele momento aquela palavra bateu e entrou. E eu me agarrei naquela palavra e ali eu me agarrei e fiquei firme até o momento que eu obtive a vitória, que aí é outra história que a gente vai contar num outro episódio do podcast. Na verdade, é quando a gente fala que a revelação chegou, né? Quando a palavra ela faz sentido para você e ela muda o rumo da história, você recebeu uma revelação de Deus, né? Então, assim, quando a gente enfrenta essas questões, a nossa fé é provada. E a gente vê de que a gente é feito. Porque, sinceramente, é muito fácil ter fé quando tá tudo bem, né? Quando o dinheiro tá na conta, quando você tá crescendo, avançando. Mas e quando não tá? Né? E quando você enfrenta um câncer que pode te matar, e aí você decide, não vou morrer. Não morrerei, mas viverei para contar os planos e as grandes feitos do Senhor na minha vida. Foi isso que eu decidi. E aí, depois do câncer, superado, graças a Deus, veio a. Passou os anos, né? Eu fiquei com a escola, superei, vivi grandes coisas. Veio a pandemia, né? E aí veio um outro desafio, que foi o divórcio. Né? Meu casamento terminou e mais uma vez eu tive que tomar uma decisão. E aí? Vai ficar no fundo do poço, se lamentando, chorando, a rejeição, a decepção, a frustração do fim de um casamento, ou vai se levantar? E aí, Salza, nessa hora do divórcio, né, que foi um momento muito difícil, assim, eu tomei mais uma decisão que foi a primeira decisão, que foi escolher Deus. Escolher viver aquilo que Deus tinha para mim. E aí, essa decisão me levou a nadar de cabeça. Falei, pronto. Meu filho estava, na época, morando com o pai, que não é o meu ex-marido, né, no Sim. caso. E eu falei, Deus, agora é eu e o Senhor, porque não tem
mais nada que me prende a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E aí a gente estava em plena pandemia, quando isso Aham. aconteceu. A pandemia e outras situações me fizeram, né, fechar a escola. Sim. E aí a gente foi para casa, né? Ficamos em casa e eu vivendo aquele ano, né, de revolução interna que o divórcio faz você olhar para vários lados, né, para várias Sim. coisas, para vários entender o que estava acontecendo, né, dentro de você, por quê, né, tantas perguntas na sua cabeça. E aí eu já estava, né, envolvida em outros negócios além da escola também. E foi quando eu vivi assim uma segunda revolução, que foi encontrar a escola Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Eu não sei se você já ouviu falar do Rema. Já ouvi falar do Rema, já estive em meios de me inscrever, mas não Ah, concluí essa inscrição. pois é, Mas eu ouço então, tenho várias amigas que já que fizeram já Rema. e que falam que é fantástico. Exatamente. Então, eu já estava aí nesse momento com mais de 10 anos de caminhada com Cristo, né? Uhum. Quase 20, na verdade, nesse tempo, quando eu encontrei o Rema. O Rema veio para coroar uma nova fase mesmo. Porque, assim, eu já era cristã, eu já acreditava em Deus. Mas, sabe, assim, eu falo que o Rema é assim. A gente estuda para ser especialista na profissão, Sim. né? A gente faz faculdade, a gente faz especialização, a gente faz mestrado, faz doutorado. Mas para ser cristão, muitas vezes a gente aceita ser mediano. E o Rema é aquele lugar onde você se profissionaliza para ser um cristão profissional. Por quê? Porque você é levado, conduzido através dos ensinamentos que você recebe no Rema, a entender profundamente quem é Deus, quem você é em Deus, o que você tem em Deus e o que você pode fazer em Deus. Então, assim, você é uma escola não denominacional, Uhum. que aceita qualquer pessoa que, né, que já aceitou a Cristo, seja católico, evangélico, qualquer igreja, não tem placa de igreja. E é uma escola essencialmente bíblica. É Bíblia, Bíblia, Bíblia o tempo todo. Então, depois do Rema e de todas as revelações que eu recebi no Rema, eu entendi o meu propósito. Falei, pronto, nasci para isso. Nasci para ensinar a palavra. Então, assim, através dessas revelações de entender quem eu era em Deus e o que Deus tinha para minha vida, outras decisões foram tomadas, né? Eu decidi fechar a escola. Eu passei por um ano sabático, vamos dizer assim, onde eu voltei para dentro, né? E, e aí Deus me confrontou com uma profissão que ele tinha colocado no meu caminho desde quando eu tinha 18 anos, 20, né? Quando eu fiz faculdade, que era o direito. Eu ia te perguntar, porque é professora, né? E eu sei que tem o direito. Ou que tu veio falando sobre toda a trajetória, aonde que É chegou o onde entrou o momento. direito. Pois é, então. Eu fiz direito aos 20 anos, mas assim, nunca cheguei a exercer a profissão, porque me decepcionei na época da faculdade Uhum. e acabei largando para lá. Mas Deus virou para mim um dia que eu estava em casa, num tempo de devocional, e falou assim, falou comigo. E ele literalmente falou: larga seu tempo aqui nessa outra empresa que você estava, Uhum. acabou, a escola também, acabou esse tempo. E eu falei, Deus, e aí? Como é que vai ser? Eu tinha, né, alguns rendimentos, né, Uhum. para me manter, mas eu falei, como é que vai ser daqui para frente? E aí eu segui essa orientação de Deus, né, de fechar e Deus ia me dar eu tinha convicção que ele ia me dar, ele abriu uma outra porta, que Hum. era
ele já estava me dando uns indícios, mas eu não estava Sim. muito querendo ouvir coisas que a gente faz, né? E aí, Deus, numa manhã que a gente estava passando um tempo junto, eu e ele, Deus falou assim: eu te dei uma profissão 20 anos atrás, mas você não quis. Que tal agora? Falei, Deus, 20 anos de formada, né? Nesses 20 anos eu milagrosamente tirei minha carteira do OAB, então eu era uma advogada, eu não era só bacharel. Sim. Falei, Deus, 20 anos, como é que vai ser? 20 Uhum. anos sem estudar, 20 anos Uhum. desatualizada. E aí Deus falou, vai acontecer, fica aí. Pega comigo que vai dar certo. Ele foi encaminhando as coisas, trouxe um curso, eu me atualizei, fui voltando para a área. E aí, nesse período, ele começou a falar, através de pessoas, de uma mudança de cidade. Pessoas começaram a me perguntar: você vai mudar para Vitória? Comecei a trabalhar com um advogado aqui de Vitória, Uhum. que era da nossa igreja daqui, do Verbo Vitória. E aí eu falei, gente, não vou mudar para Vitória. Por quê? Eu não tinha a menor pretensão de mudar para Vitória. Você, né? Eu não tinha. Na minha cabeça estava muito bem. Uhum. Morava em Guriri, de frente para a praia, né? A advocacia começando a fluir, né? Meus amigos, minha vida toda lá. E aí as pessoas começaram a me perguntar e eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Mudar para Vitória, mudar para Vitória. Enfim. E aí eu falei, Deus, isso tem a ver com o senhor? Isso é coisa das pessoas? Como é que é? E aí Deus, né, em oração, obviamente, né, e através da palavra, ele foi, e dos acontecimentos, né, Sim. porque Deus vai conduzindo a vida Vai. da gente, né? Aham. Eu tô escutando a tua história e eu tô completamente apaixonada porque dá pra ver a sequência. Sim, e aí ele falou, não, vai haver a mudança. Numa virada de inverno para primavera, Deus falou, vamos mudar a estação e vai ter mudança. Falei, tá bom. Falei, beleza, Deus, o senhor sabe que para mudar para Vitória, né, tem que ter dinheiro, Sim. né, tem que ter emprego, Aham. tem que ter um monte de coisa, né? Então, se o senhor tá nesse negócio, eu vou ficar tranquila, porque aquele que deu a visão dá a provisão. Exatamente. Enfim, do nada, aí comentei com a minha irmã dessa história e tal. Do nada, minha irmã falou assim: então, tô pensando em mudar daqui. A gente morava num apartamento, eu e ela, a gente dividia um apartamento em Guriri, que era um apartamento meu, nosso, né, de herança dos meus pais. E ela falou assim: eu tô pensando em mudar daqui, tô cansada de morar aqui. Ela já morava lá antes de mim. Tô cansada de morar aqui em Guriri, tô querendo mudar para São Mateus. Falei, tá. E aí? Vamos vender esse apartamento? Falei, ué. Não sei, vamos ver que eu tenho uma outra irmã, né? Aham. Nós somos 3 irmãs. Vamos ver com a sua irmã, com a nossa irmã, para ver se ela aceita, né, essa Sim. mudança tão drástica, porque era uma coisa que a gente nem tinha pensado. Uhum. E aí a gente considerou os prós e contras e tal. E milagrosamente, a gente anunciou. Um mês depois, a gente estava vendendo, fechando contrato. Eu já estava olhando apartamento em Vitória. E em Olha. 3 meses, de quando Deus falou, Aham. em dezembro, eu já estava mudando para Vitória. Gente. E assim, foi uma história que Deus fez. Deus fez a mudança. Porque não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que estava nos meus planos, mas Deus tinha planos, né? Tu sentiu nessa caminhada que ao te conectar e fazer as renúncias que ele te pediu, porque nessa caminhada existem renúncias, Sim, com muitas certeza. renúncias, né? E principalmente de obedecer, porque eu vejo que tu entrou num campo de obediência. Sim.
Exatamente. Tu orava, ele te dava os sinais e tu obedecia. Quando você fala assim, é louco às vezes pra gente, né? Essa É. caminhada de fé. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos e que existem coisas que nós não podemos ver. O Uhum. que são essas coisas que nós não podemos ver? O mundo espiritual que está se movendo E que existe. e que é real, Uhum. né? Só que ou você resolve dar ouvidos e viver esse reino espiritual, porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. E muitas vezes a gente dá muito mais atenção para o material, o que eu posso pegar, o que é concreto, né, o que é real, sendo que se você baseia a sua vida na palavra, a Bíblia fala que a palavra de Deus não muda, nunca mudará. É a verdade e nessa verdade que eu construo a minha vida. Ele é a rocha. Ele é a base onde a gente constrói as coisas. E não no meu achismo. Quem sou eu para dizer, não, eu sei tomar melhores decisões do que Deus sobre a minha vida? Nossa, que forte isso. Hoje no meu devocional eu escutei, a palavra era exatamente essa. E aí, às vezes, a gente é arrogante assim, Aham. né? O ser humano, ele é arrogante assim, de achar que um ser humano que se ficar, sei lá, 7 minutos sem respirar morre, é capaz de tomar as melhores decisões? Né? E é sobre viver o sobrenatural de Deus. Sim. Quando você insiste em viver no material, né? Que você tem que se abrir para o sobrenatural. Você tem que entender que, né, que para viver o sobrenatural de Deus, você tem que se colocar a essa disposição, crer, confiar, entregar, que é bem difícil. Acho que a parte mais difícil é a entrega, Sim. né? Essa que você falou de renúncias, né? Renúncia também tem a ver com controle, né? Sim. Com o suposto controle que a gente acha que tem, né? Uhum. Eu acho tão engraçado isso. Essa questão do controle é interessante você pensar que você tem coisas que você vai decidir e Deus vai sempre respeitar as suas decisões. Deus é um cavalheiro. É. Sempre um cavalheiro. Ele não invade nada. Ele não te obriga a nada. Você tem o livre arbítrio, a livre decisão de escolher. Mas ele fala assim, ó, eis que hoje coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E ele não te dá a dica. Escolhe a vida. Sim. Na vida você vai ter isso, 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 isso e isso. E onde é que está tudo isso escrito? Na Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você vai entender. A Bíblia é um manual do inventor, do criador, né? E a gente às vezes ignora isso. Então, assim, esse controle que eu abri mão e decidi obedecer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quantas chaves tu deve ter descoberto no teu estudo com o Rema, né? Com certeza. Ali, tipo assim, você já estava caminhando em direção de, mas ali é Sim. que abriu, assim, todo o mistério pra Sim, ti. com certeza. Acelerou muito, né? Nossa, eu nem te conto, querida. Foi assim, um catalisador mesmo, sabe? Um catalisador de propósitos, porque depois de tudo, depois do rema, né? A gente tem um jargão, às vezes as pessoas ouvem muito, né? Depois do rema, eu sou uma pessoa antes e outra depois. Não é o rema, é o Sim. conhecimento que o rema traz, porque através do rema você conhece Deus. Então, esse conhecimento de Deus te leva a um outro patamar. E o que me chamou a atenção, principalmente tu falando de patamar, as pessoas todas estão à procura da melhor versão, Sim, né? Eu até verdade. lancei um quadro novo, a busca da melhor versão. E as pessoas estão à procura da melhor versão profissional, né? É a melhor casa,
é o melhor carro, Sim. é a melhor Para educação, os filhos, para si mesmo, né? né? As finanças, enfim. Só que as pessoas muitas vezes esquecem que a área espiritual é que nem você disse, fica lá na fila dos objetivos Quando der tempo. quando der tempo. É, É. isso é uma verdade, né? A gente, eu entendo assim, sabe, Salza, que Deus é uma questão de prioridade, sabe? Deus, não só Deus, mas tudo na vida é uma questão de prioridade. As pessoas, muitas vezes a gente, né? A gente fala assim, ai, não tenho tempo. Ai, não tenho tempo. Mas sabe, a gente tem tempo para aquilo que interessa, para aquilo que me interessa. Então, muitas vezes a gente não coloca Deus como prioridade. Não. E aí você não vai ter tempo. Por quê? Sua prioridade, como você disse, é a minha carreira, é a minha família, que não está errado. Deus não quer. Isso são coisas lícitas. Não está errado você estudar, não está errado você se dedicar à família. Mas quando você inverte as prioridades e Deus não é a prioridade, ele não está envolvido nas outras áreas da sua vida, nada vai chegar no lugar de uma forma plena, sabe? Então, quando você coloca Deus como prioridade, todas as outras coisas vão se ajeitando. Que ele te dá a direção de tudo. Ele te dá o discernimento, ele te dá sabedoria para tomar as melhores decisões, ele te mostra qual que é a melhor decisão, o melhor caminho, sabe? Vai por aqui, não, vai por aqui, faz assim. Às vezes a gente não vai entender. E a fé, ter fé, inclui perguntas sem resposta. Verdade. Perguntas sem justificativa. A gente quer ter resposta para tudo, A gente né? quer entender tudo. E não tem como a gente entender. Tem como. A gente, ser humano limitado, entender tudo que Deus entende, sabe? Não tem como. Mas se você conhece o caráter de Deus, você confia nele. E como ele mima a gente quando ele... Porque ele sonda o nosso coração, E ele faz. né? Infinitamente mais. Quando a gente entrega assim de todo o coração, como Sim. ele mima a gente, como Mima. assim são coisas que acontecem que deixa a gente assim num estado de emoção que a gente olha, como que isso aconteceu? Nossa, olha, aí. Eu tenho, nossa, dá uma série de Netflix, são Com certeza. N, a gente tá aqui contando um pouquinho, Um pouquinho, né, daquilo que com ele fez. certeza. Tem detalhes na história que coisas incríveis, né? E Do que foi a isso. gente, do que a gente vê e daquilo que a gente não vê. Exatamente. E foi isso, sabe? Que Deus fez. Deus fez essa virada, sabe? Hoje eu tô né? Eu termino o capítulo do meu livro aí, né, do meu capítulo, né? Sim. Falando que hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, né? E, inclusive, eu começo o capítulo falando assim, como que uma mulher divorciada, morando sozinha, pode estar vivendo a melhor fase da vida dela. Quando você encontra o propósito, quando você encontra a razão, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te satisfaz. Porque antes de ser qualquer coisa, a gente é filha. Sabe? Antes da gente ser mãe, da gente ser empresária, da gente ser professora, da gente ter uma profissão, a gente é filha. Então, quando eu entendi que o meu primeiro lugar de ser era filha de Deus, as outras coisas são consequência. E a plenitude, ela vem disso, de saber quem eu sou em Deus, quem Deus me criou para ser. Ele é meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, meu provedor, minha torre forte, meu lugar seguro. Ele é tudo isso. Como a gente vive feliz, né?
quando a gente descobre isso, né? Quando Com a gente certeza. consegue ter esse entendimento. Essa plenitude, né, de viver isso aí. A minha E, vida mudou completamente quando eu comecei a ter esse entendimento. pois é, então isso aí tem a ver com identidade, né? Isso aí tem a ver com várias questões que Deus transforma na vida da gente. Então, assim, e aí eu tô aí aos 49, né, Uhum. vivendo essa etapa que foi, né, ano passado, quando eu vim para cá, eu estava fazendo 49, eu já estava morando em Vitória, e eu tô aí há 2 anos morando em Vitória, vivendo uma fase totalmente nova, né? E aí Deus, além do direito, Deus trouxe essa realidade do inglês também de volta, Sim. né? Porque Glória a Deus por isso. e assim, e o inglês é um prazer para mim, sabe? É um prazer, eu amo ver as pessoas aprendendo inglês, facilitar a vida das pessoas com inglês é um prazer para mim, sabe? Uhum. E assim, eu quero que as pessoas entendam como isso é libertador, porque, sabe, quando você se sente capaz de superar isso aí, essa Uhum. barreira da língua, Sim, um mundo novo se abre, verdade. sabe? Eu não sei se você sabe esse dado, mas menos de 10% da população brasileira fala inglês. Eu não imaginava que era assim. Eu não tinha conhecimento desse dado, Pois não. é, então você imagina, menos de 10% da população brasileira fala inglês, menos de 5 fluente. Então pensa que o inglês, ele é uma porta para que empresas venham para cá, Uhum. investimentos externos venham para cá, que você tenha acesso a conhecimento, porque tudo acontece primeiro em inglês. Uhum. Livros, teses de mestrado, conhecimento, internet, dólar, viagem, tudo acontece primeiro em inglês. Verdade. Você pode não concordar com isso ou não, gostar dos Estados Unidos ou Eu não, não. isso é uma decisão sua. Porém, essa é a realidade. Sim. Essa é a realidade do mundo que a gente vive. O inglês é a língua que o mundo fala, Sim. né? Eu tive uma experiência muito interessante recentemente que eu fui para a Itália passear, comemorar os 50, né? Que eu fiz 50 esse ano. Então, fui comemorar os 50, presente de aniversário. E, por incrível que pareça, eu já estava estudando italiano, Hum. aí estava estudando italiano, e assim, já estava falando alguma coisa e tal, mas cheguei na Itália e só falei inglês. Porque meu Ah, italiano não estava tão desenvolvido, sim. né? Entendia alguma coisa, falava alguma coisa, mas o que resolveu a nossa vida lá era falar inglês. Olha. E lá eu vi pessoas do mundo inteiro, do mundo inteiro. Chinês, japonês, alemão, né, os próprios italianos passeando, Uhum. né, a Itália estava lotada de turista para tudo quanto é lado. Então, assim, falar inglês foi o que me facilitou a vida. Sim. Agora, se numa viagem falar inglês te leva a experimentar com tranquilidade, porque imagina você chegar num país que você não fala italiano, Uhum. não fala inglês, como que faz para comer, para pedir uma comida, para pedir uma informação? Eu fico imaginando o perrengue que as pessoas passam desnecessariamente Uhum. porque elas não se preparam. É. E essa é uma decisão maravilhosa que você tomou da sua melhor versão, porque Deus te falou, você vai para as nações, não foi isso que ele falou? Foi isso e interessante contar só um pedacinho que eu ainda morava no Rio Grande do Sul quando ele falou isso comigo. E eu não levei isso muito a sério, né? E aí eu mudei para o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Aí fui trabalhar no banco, trabalhei um período no banco, e lá eu ajudei um casal de espanhol a abrir conta, porque é difícil eu conseguir abrir conta estrangeira no Brasil. Eu ajudei. E a esposa me convidou: olha, você quer fazer espanhol? Porque, na verdade, a palavra que ele me deu era que era para
para eu aprender a falar inglês e espanhol. Uhum. E eu fiquei indecisa. E nisso eu recebi um valor de uma pessoa que me devia. E aí eu, não, vou investir esse valor nas minhas aulas. E na escola tinha inglês e espanhol. Uhum. E aconteceu dessa pessoa me convidar para fazer o espanhol. E me deu o endereço, disse que... Aí falou para mim que era de graça, que era ali uma experiência, uma semana. Era um curso básico de espanhol. E que era gratuito. E ela, como minha cliente, enfim, e eu toda empolgada, eu não vou ir nesse curso, né? Tá certo. Aí me inscrevi no inglês, paguei a escola para ir começar o inglês, e vou aprender espanhol com ela. Quando eu chego no lugar, eu não tinha visto o endereço, eu não perguntei onde que era, eu só pedi para ela me passar a localização e eu fui. Quando eu chego lá, era uma igreja Assembleia de Deus. Ali em Colina de Laranjeiras. E eu entro, e aí que eu fui descobrir que o marido dela era pastor nessa igreja. Eles haviam mudado para o Brasil e ele estava pastoreando, ajudando ali o pastor daquela igreja. E aí tava dando aquela formação no espanhol. E quando ele começou a falar, a explicar como seriam essas aulas, a gente ia aprender espanhol traduzindo a Bíblia. E logo ele passou uma canção gospel em espanhol pra gente cantar e aprender. E assim, eu fiquei assim, perplexa, assim, parada, assim. Porque muito de Deus, entende? Eu pensei, gente, o que mais claro que eu quero que isso esteja pra mim. Para entender, né? Deus coloca um casal espanhol para mim aprender espanhol numa igreja traduzindo a Bíblia. Qual é a mensagem mais clara que eu realmente tenho que aprender outras línguas para falar às nações? Que existe, né, uma promessa, existe um propósito nisso, que eu tenho que aprender, que Ele quer usar a minha voz. Sim. E aí foi isso, eu tive aquela experiência curta, mas que me deu mais certeza ainda, né, do que ele estava preparando. Sim. E aí, quando eu te encontrei, e você me manda a mensagem que era conversação Inglês para as em nações. inglês para as nações, foi, de novo, ele... Eu falei, não, o que eu vou querer mais que o Senhor... Eu tenho que dar Fala o mais o start. quê, né? Eu tenho que dar o start nisso e obedecer. É, isso aí. E é isso, né? Assim, hoje, eu vi um missionário falando, e foi uma coisa que me despertou também, foi o seguinte, imagina que você tem que entregar uma mensagem para uma pessoa e a língua que essa pessoa fala é inglês e você não fala inglês. Imagina se a vida dessa pessoa depender de você entregar essa mensagem. Agora foi forte aqui a responsabilidade. Sabe? E Olha, falar às nações é isso. é É entregar a isso. mensagem de Jesus na língua que o mundo entende. Se seu chamado é para as nações, mesmo que seja trabalhando, você é um cristão em qualquer lugar que você estiver. Isso. Então, às vezes, a porta que Deus vai abrir é o trabalho. Sim, Às vezes é o estudo, às vezes é a família sim. que vai mudar para lá, às vezes é um passeio, é uma viagem. Mas e se você não falar a língua daquela pessoa? Como vai entregar a Como mensagem? que você vai entregar a mensagem? Sabe? É, Então, assim, Deus nunca vai fazer a nossa parte. Aquilo que é a nossa parte fazer, Ele não vai fazer, né? E investir nisso é a nossa parte. sim. Se dedicar, né? Fazer sua parte, estudar, né? Fazer as aulas, né? Encontrar um meio, achar tempo, priorizar. Isso é fazer a sua parte. Então, é aí que eu entro, né? Eu entro como a facilitadora do processo. Glória a Deus. E o mais interessante é a pessoa entender que não tem idade para isso. Não, que... Porque quando eu iniciei as aulas contigo, era uma...
ela sabe, né? Meu marido fala fluente em inglês e eu, quando vou ter aula com ela, eu fico no quarto escondidinha porque eu não quero pagar mico. Porque ele fala fluente, enfim, eu me sinto envergonhada, tenho essa Uhum. questão aí da vergonha de não querer falar errado na frente das pessoas. E, mas eu fiquei pensando assim, poxa, 47 anos e agora que eu vou estudar inglês, eu poderia já ter desenvolvido antes, e 47 anos, nesse dia que eu estava refletindo sobre isso, Uhum. eu fui escutar um devocional da pastora Viviane Martinello. E olha que lindo, eu até compartilhei o devocional contigo. Uhum. Naquele devocional, ela justamente estava citando que ela também sentia esse constrangimento de viagens, que ela não estava preparada. Uhum. E que ela, aos 47 anos, então disse sim para Deus, pro chamado dela, e que era necessário. E ela, com 47, então, assim, nossa, então, cada vez que tu pergunta para Deus algo, ele sempre vai te responder. Sim. Eu vejo que ele sempre responde. E quando tu te coloca na posição, né, Uhum. acelera, as coisas acontecem. E é que nem tu falou, não tem coisa que não tem resposta, que não tem explicação. Com certeza. É Deus purinho e a gente só tem que receber. É, com certeza. E ele sempre tem o melhor para nós. Deus É, tem o melhor para nós. Ele é um bom pai, né? E ele é, sempre tem o melhor para os filhos, assim como a gente, né? Que é pai e mãe, que é o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. né? E me diz uma coisa, nessa plenitude toda, qual é a mensagem que tu deixa para essas mulheres, essas pessoas, né? Eu acredito que a tua história vai falar muito com o público feminino, Sim, né? Porque essa questão foi o câncer, a gravidez, o divórcio, a perda dos pais, né? Momentos que muitas pessoas estão passando, né? sim. Qual é a mensagem que tu deixa? Qual é o recado depois dessa superação toda que tu deixa para quem tá escutando a gente? Então, eu acho que a maior e única mensagem que eu posso deixar para as pessoas que estão vivendo, né, um conflito, um desafio hoje, é Deus para superar. Sem Deus, não tem uma vitória genuína, sabe? Sim, Ele é a base de todas as coisas, é com ele que as coisas se fazem. sim. É ele que muda histórias, é ele que escreve, reescreve, abre porta onde não tem, sabe? Verdadeiramente abre caminhos no ermo e rios no deserto. Então, coloque Deus em primeiro lugar, decida mesmo se lançar em Deus, crer, acreditar, confiar, conhecer, né? Dedicar esse tempo e você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Porque se ele fez na minha vida, vai fazer na sua, porque ele não faz acepção de pessoas, né? Uhum. Então, se eu vivi, você viveu também, né? Que está aqui para Sim, tô contar. aqui. Você também que está passando por esse desafio, vai viver isso também, essa superação em Deus. E aí vai estar aqui sentada contando seu testemunho. É, isso aí, bem verdade, né? Está convidado, a gente Com faz questão certeza, com de certeza. escutar. Gente, esse podcast tá muito edificante. Eu tô felicíssima, né, de receber a minha teacher. Aham. E conta pra gente onde que. Porque agora a gente gerou aqui o desejo das pessoas destravar no inglês. Onde Isso que elas podem te aí. encontrar e agendar uma aula contigo? Então, vou deixar aqui meu telefone, né, para você que tem desejo de aprender inglês, de conhecer mais meu trabalho. Eu dou aulas online, moro em Jardim Camburi e, de repente, se você morar por lá, a gente pode fazer até aula presencial, se você preferir, né? O meu desejo é te ajudar a superar e bater essa meta aí, quanto antes.
Então, vou deixar meu contato, né? 27 99894 1664. E meu Instagram também, Fabi75SMT. Você me encontra lá, a gente conversa, me manda uma mensagem e a gente vai superar isso aí, hein? Vamos desbloquear esse inglês, Vamos né? desbloquear esse inglês. Olha, que benção. Então, eu vou te convidar, minha teacher, para falar junto comigo. É Deus Pra superar! Com força e com ar, Deus pra superar. Vamos juntos caminhar. Deus pra superar. Você vai conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar, superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz.